Salve, salve toyoteiros e amigos seguidores do canal Toyota é Toyota com Anderson Barbosa. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, no quadro Clássicos Toyota, quero mostrar para vocês um exemplo de mobilidade elétrica para o mundo. Toyota Prius 2016. Esse carro que está exposto aqui na concessionária Toyoville, que eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. O Prius, na sua quarta geração, é um exemplo de mobilidade elétrica para o mundo. Ele foi lançado primeiramente no Japão em 1997, sendo o primeiro carro híbrido no mundo, ou seja, que utiliza motor a combustão junto com os motores elétricos e não precisa colocar na tomada para recarregar como no sistema plug-in. A sua terceira geração chegou primeiramente no Brasil em 2012 e essa aqui é a quarta geração que eu vou mostrar todos os detalhes para você logo após a vinheta. Quero mostrar os detalhes desse clássico Toyota que foi porta de entrada para o Corolla Sedan e Corolla Cross com um sistema híbrido aqui no Brasil. Ele está no mercado brasileiro há mais de 10 anos e os detalhes começam aqui pelo farol. Sai da parte lateral, vindo até a frente, praticamente ele forma um Y, como vocês podem ver. Aqui nós temos a parte com lanterna em LED, todo esse detalhe em black piano, a parte com indicador de seta que é halógeno e canhão de foco projetor de longo alcance com farol alto e baixo acendimento automático. Mais abaixo nós temos esse detalhe aqui, todo cromado, onde fica localizado o farol de neblina e também DRL diurno. Aqui nós temos um modelo com um design bem exótico, linhas bem aparentes, que realmente se torna um carro diferenciado. Mais abaixo, a sua grade inferior com um detalhe em preto fusco e as aberturas de ar na horizontal. E a grade superior, ela é menor com as aberturas de ar também na horizontal com um detalhe em preto fusco. O logo aqui é cromado com um detalhe azul para fazer referência que é um carro híbrido dessa quarta geração do modelo aqui no Brasil. E no capô, os vincos que saem lá de cima vindo até a frente, vocês notem que eles fiquem um vinco bem aparente e aquele que faz um contorno ali, uma meia-lua na parte do capô que realmente fica bem marcante. E agora eu quero mostrar o motor do Prius. A sua motorização é uma inovação tecnológica no mundo. O Prius, ele foi o primeiro híbrido a ser lançado no mundo em 1997. E quando ainda se falava em questão de mobilidade elétrica, a Toyota já apresentava o modelo lá no Japão. Ele é fabricado no Japão e importado aqui para o Brasil nessa quarta geração que eu estou mostrando para vocês. Trata-se de um sistema híbrido que utiliza um motor a combustão mais dois motores elétricos. O motor a combustão é 1.8 a gasolina com 98 cavalos e torque de 14,2 kgfm a 4.400 RPM. Ele é um duplo comando de válvulas, 4 cilindros em linha e é no ciclo Atkinson. Ele não utiliza correia dentada, sim corrente de comando. Vai te trazer um custo-benefício a longo prazo para você que utiliza esse modelo, auxiliado pelo câmbio automático Hybrid Transaxle, que no caso ele não utiliza as polias como já estamos acostumados no modo CVT. Ele tem as planetárias engrenadas ali junto com o eixo de comando que realmente trazem trocas mais suaves e mais economia nessa questão. Já os motores elétricos, eles ficam posicionados mais abaixo e tem 72 cavalos com torque de 16,6 kgfm, que geram uma força combinada entre os motores elétricos junto com o motor a combustão de 122 cavalos. Mais acima, nós temos a CPU eletrônica. É ela que vai gerenciar referente aos motores elétricos e o motor a combustão para trazer mais economia, principalmente na cidade. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo para que você possa acompanhar detalhes referentes a consumo e quais os acessórios que vêm de série nesse modelo. A tecnologia híbrida é uma inovação principalmente no Brasil. Pela época que não tinham muitos pontos para recarregar o veículo, esse carro não precisa de tomada para poder estar recarregando o sistema de baterias. O motor elétrico junto com o motor a combustão vai fazer esse processo de forma automática. Para vocês entenderem o processo, ele não é plug-in, não necessita colocar na tomada, ele faz de forma automática regenerando o sistema de baterias. Quando você está na cidade com muito trânsito ou descendo uma serra, apertando ali os pedais de freio, ele vai regenerar também um sistema de baterias através desse sistema. Então realmente é um sistema
bem complexo, que traz muita tecnologia e você não precisa ficar procurando pontos ou tomadas para fazer o recarregamento. Notem nas imagens toda a parte do sistema aqui referente à motorização do sistema híbrido da Toyota. No capô nós temos essa manta acústica, uma outra manta acústica entre a parte do painel e o motor para diminuir o ruído no interior do Prius, que eu vou continuar mostrando para você. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal que mostra os carros em cada detalhe. Para você que curtiu esse vídeo com muita informação dos veículos da marca e deseja acompanhar as novidades do mundo Toyota, eu convido você a se inscrever em nosso canal e acompanhe os vídeos que eu publico todas as semanas. Os detalhes na parte lateral do modelo começam pelas rodas. Ela tem aqui a calota em cinza metálico, com uns vincos bem aparentes, e a roda é em liga leve. O pneu é com perfil 195/65, roda de 15 polegadas em liga leve. Quero abrir a imagem para mostrar a dimensão do Prius, que mede 4 metros e 54 centímetros de comprimento. O vão livre de solo é de 13,6 centímetros. Na caixaria de roda temos esse vinco bem aparente, a saia lateral, e esses vincos, como vocês podem notar, da primeira porta até a segunda porta, e as silhuetas que realmente ficam bem marcantes. A inscrição Hybrid, para fazer referência que é um carro híbrido. Na coluna B esse detalhe em preto fosco, e aqui abaixo também. Nós temos indicador de seta e rebatimento também dos retrovisores. A cor predominante aqui é um branco perolizado. E aqui nós temos também a coluna B com essa parte em preto fosco, e a terceira coluna já é com preto brilhante, que realmente realça, dá um destaque. E os vincos na parte lateral aqui, que realmente terminam na lanterna, e realmente esse carro tem um design bem diferenciado, que eu quero mostrar os detalhes para vocês. Na parte traseira do modelo é um diferencial. Praticamente ele tem um visual muito chamativo. A parte aqui do para-choque toda em preto fosco. E aqui nós vemos essa parte da lanterna, que ela é completamente diferenciada. Ela é mais avantajada aqui para o lado. Tem esse detalhe em LED que faz a curvatura aqui, que realmente fica muito bem caracterizado. E aqui um vidro com aquecedor que realmente se destaca, se diferenciando nessa questão de design do modelo. E os vincos bem aparentes aqui na tampa traseira, onde temos a inscrição Prius Hybrid e o logo aqui com detalhe cromado e referência azul aqui sobre o modelo híbrido. Terceira lanterna de frenagem, podemos dizer aqui que é praticamente um aerofólio. E detalhe, o Prius, toda a parte de aerodinâmica e essas linhas que você vê, até a parte do assoalho, tudo isso foi redesenhado e pensado para trazer aerodinâmica na questão de economia. Então o Prius é praticamente um carro pensado na economia. Nós temos também aquecedor do vidro traseiro, limpador do vidro traseiro, spray de limpeza e antena Shark Fin ali na parte do teto. Para fazer a abertura do porta-malas, chave presencial no bolso, apertando o botão aqui ao centro, esse porta-malas tem 412 litros. Pode-se falar que é um hatch médio e tem muito espaço no seu interior. Aqui nós temos os ganchos aqui com capacidade de 4 kg para você colocar uma sacola ou algo para não ficar solto no porta-malas, tanto aqui do lado esquerdo e direito. Iluminação que é halógena. Essa esteira que você consegue estar puxando aqui, e vocês percebam que o ângulo da abertura aqui da tampa traseira ela é bem alta. Nós temos aqui também parte com step de uso temporário, que você consegue estar fazendo a troca aqui também, se necessário, com um kit de ferramentas, caso você precise fazer a troca dos pneus. Todo esse acabamento aqui em preto fosco e essa alça que você consegue estar puxando para fazer o fechamento aqui do porta-malas. Câmera de ré, que depois eu vou mostrar para vocês lá no interior também. O detalhe aqui com antena de neblina traseira no modelo, para trazer mais luminosidade. É um item de segurança interessante, e no teste de colisão Latin NCAP ele conta com 5 estrelas. É um veículo importado do Japão com 7 airbags no total. São 2 airbags frontais, airbag de joelho para o motorista, airbags laterais e também airbag cortina nos vidros. Os detalhes na fileira dos bancos traseiros começam pelo entre-eixo, que tem 2,70 m de comprimento. É o mesmo tamanho do Corolla Sedan, que é um médio. Por isso que eu falei para vocês que esse carro é um hatch médio. Então realmente traz bastante conforto. Olha, praticamente aqui sobram-se 3 dedos para vocês verem essa questão do espaço. A parte do teto é cinza, com as alças no teto, iluminação halógena para quem vem aqui atrás, portas revistas tanto do lado do motorista como do passageiro, tomada 12 volts que nós temos aqui atrás, revestimento do banco é em couro com essa parte mais lisa, todo esse pontilhado aqui ao centro, realmente tem um acabamento diferenciado
por ser um veículo produzido no Japão. Aqui na parte traseira dos bancos temos aqui cinto de 3 pontas e encosto de cabeça para todos os ocupantes. Descansa-braço com opção para 2 porta-copos aqui, facilita quando se está com 3 ou 4 pessoas aqui atrás. Isofix, que é a fixação das cadeirinhas infantis, tanto do lado esquerdo e direito, e puxando esse botão, o banco ele é bipartido, 60 por 40. Então, além dos 412 litros que temos aqui, você pode estar deitando os bancos, trazer uma escada, algo que não caiba no porta-malas. Então, realmente tem bastante conforto essa questão aqui no Prius. Parte da porta, revestimento em couro, essa parte aqui toda macia ao toque, aqui já é com plástico rígido, puxador cromado, acionador do vidro elétrico com a função alto-down, sobe com um toque só, porta-garrafas e o alto-falante aqui na porta do Prius. A sua chave ela é do tipo presencial, com a inscrição Prius. Virando aqui do outro lado, nós temos alarme perimétrico. Colocando a chave no bolso ou na bolsa, colocamos a mão aqui na maçaneta para fazer a abertura do Prius através da Smart Entry. Traz muita comodidade. Eu quero mostrar os detalhes na fileira dos bancos dianteiros. Somente aqui no banco do motorista que temos essa alavanca para ajuste de altura. Essa outra alavanca já ajustamos a inclinação das costas. E aqui o ajuste da lombar. Você aperta esse botão, ela infla essa parte aqui para você deixar de acordo com o seu conforto. E vamos entrar aqui para conhecer o Prius 2016, que já está em funcionamento. Vocês estão escutando algum barulho? Não, ele está completamente no modo 100% elétrico, ainda está com parte de baterias aqui. E a gente não precisa dar partida no motor a combustão, porque tem bateria suficiente. E olha o painel, praticamente centralizado, igual o Etios, que muitos não gostam. Aqui está um carro moderno, com muita tecnologia, que tem um painel centralizado, com toda a parte ali em TFT, que realmente fica bem facilitado para utilizar o modelo. Isso realmente é um diferencial. Toda a parte do comando aqui, que nós temos aqui do console central, é em Black Piano. Botão Start Stop para fazer ignição no veículo, com detalhe azul para fazer referência que é um carro híbrido. Saída aqui do ar-condicionado, que é 2 zonas, então você consegue colocar o modo automático aqui, a parte com ar quente, ar frio, coloca a temperatura aqui para o lado do motorista, uma outra temperatura aqui para o lado do passageiro. Aqui nós temos a opção para onde você vai direcionar o fluxo desse ar condicionado, o reuso das saídas aqui no interior do veículo ou a ventilação vinda de fora. Então geralmente é um diferencial, e aquecedor do vidro traseiro que você consegue estar utilizando também. Mais abaixo aqui, vocês notem que o câmbio automático dele é do tipo joystick, completamente diferente dos câmbios que nós temos aqui. Então você consegue colocar aqui no neutro, automaticamente já vai aparecer ali. Modo drive, você vai colocar aqui para baixo, ele já vai aparecer o modo drive ali também. A ré você coloca aqui para cima, aí já vai aparecer a câmera de ré para a gente fazer a utilização aqui, ou no modo B. Esse modo B, você está descendo uma serra e quer regenerar o sistema de baterias, você coloca no modo B, ele vai fazer a descida de serra como um freio motor e vai automaticamente regenerar o sistema de baterias. Então, um carro que realmente tem bastante opção. Esse aqui é a função Hold. Vamos supor que você está no estacionamento, coloca na opção neutro ou aperta o P aqui e ele vai manter o carro parado sem que você precise colocar o pé no freio. Agora ele ligou o motor a combustão, vocês perceberam? E aí ele começou a recarregar o sistema, ó, motor a combustão ligado, recarregando o sistema de baterias. Então é um carro muito tecnológico. Aqui nós temos a opção de modo de condução, Drive Mode, para você estar utilizando com os motores a combustão e elétricos. E aqui você tem a opção EV Mode. Se eu tivesse com o sistema de baterias aqui completamente carregado, eu utilizaria o EV Mode para sair aqui do estacionamento. Quando eu passasse de 60 por hora, aí sim o motor a combustão ia trabalhar junto. Ou em dias mais congestionados, um trânsito aí numa grande capital, você coloca no modo 100% elétrico e não gasta nada de combustível. Então isso realmente traz muita economia. Aqui mais abaixo nós temos aquecedor dos bancos aqui, tanto do motorista como do passageiro. Você consegue estar ligando aqui uma opção, a primeira opção ou a outra que é mais quente. Nós estamos falando de um carro de 2016, fabricado no Japão, que já tinha aqui, ó, recarregamento de celular por indução sem fio. Então, se o seu smartphone for compatível com a tecnologia, você pode estar colocando aqui para fazer o recarregamento. Tem aqui também todo esse detalhe em Black Piano, com porta-copos, uns detalhes brancos que realmente ficam bem caracterizados. A multimídia aqui, 7 polegadas, ela é bem simples,
um leitor de CD MP3, nós temos GPS integrado também aqui no modelo. Ele não tem conectividade para o sistema Android Auto ou Apple CarPlay. Estamos falando de um carro de 2016, porém bastante tecnológico, som da JBL, aí no caso ele inclui aqui 8 alto-falantes no total e os tweeters, então realmente tem um som de muita qualidade no modelo. Descansa braço aqui, você aperta o botão, ele vem aqui ao lado, tem todo esse espaço para você estar utilizando, e esse acabamento em couro que realmente aqui deixa bem caracterizado. Os detalhes na fileira dos bancos dianteiros, temos aqui toda essa parte mais lisa e aqui todo esse pontilhado vindo até acima, e também essa parte lateral para trazer mais conforto. Regulagem de altura do cinto de segurança, alças no teto e o quebra-sol com opção do espelho que quando você puxa acende a iluminação aqui no teto, tanto do lado do motorista como do passageiro. O retrovisor, que é do tipo fotocrômico, ele vai inibir o reflexo de um farol alto vindo atrás de você. Isso traz muita segurança, aquela parte da questão do reflexo do farol alto. Sensor de chuva que também o veículo possui. A iluminação aqui no teto é halógena e temos também porta-óculos aqui para estar utilizando. Parte do painel tem esse detalhe prata, vindo até aqui o final onde está o difusor do ar-condicionado com esse detalhe em black piano. Porta-luvas que você abre aqui para poder estar utilizando também todo esse espaço. Todo acabamento aqui é com plástico rígido, como vocês veem no painel. Ele tem bastante informação que depois eu vou mostrar para vocês lá no interior, como esse detalhe também para vocês. Olha que legal, olha, não sei se vocês vão conseguir enxergar aqui, ó. Nós temos a função HUD. Aqui ele marca a quilometragem no para-brisas. Então você não precisa ficar olhando por baixo do aro, aqui como muitos carros que já estamos acostumados para ver a velocidade. Não, você está ali na pista e já está vendo a velocidade marcada. E o botão fica aqui, ó, você consegue estar ativando e desativando essa função HUD. Então realmente traz muita comodidade o veículo. É um carro bem pensado em tecnologia, então realmente favorece bastante. Toda a parte aqui da porta tem os comandos elétricos com a parte iluminada, botão, os detalhes do vidro elétrico aqui com a função auto-down, ele sobe com um toque só, trava dos vidros elétricos, trava das portas, rebatimento do retrovisor. E se você deixar nessa opção A, quando você aciona o controle remoto, ele fecha de modo automático também. Aqui nós temos regulagem dos retrovisores, tanto do lado esquerdo como do lado direito também. E aqui, como eu falei para vocês, a opção HUD para poder aparecer o velocímetro lá no para-brisas do carro. Controle de tração e estabilidade que eu consigo estar ligando e desligando, lembrando que ele tem assistente de rampa, freio ABS com EBD e ABS. E aqui você consegue estar aumentando aqui o contraste ali, o brilho no caso, da parte do painel digital. Isso é um diferencial também. Mais abaixo aqui nós temos a abertura do cofre do motor, a abertura do tanque de combustível e olha o detalhezinho aqui. Vou mostrar para vocês. Freio de estacionamento no pé, como é no Prius, assim como no Corolla Cross, que foi muito criticado. E esse carro aqui, não sei se vocês assistem série, eu nunca fui para Nova York, mas vemos muitos taxistas usando esse carro da forma como está esse daqui. Freio de estacionamento no pé. A sua direção é eletroassistida, com regulagem de altura, profundidade, todo esse acabamento aqui em couro com a linha aparente, comando de som, comando de voz, atendimento de telefone celular via Bluetooth e os comandos do computador de bordo que você consegue estar fazendo por aqui na parte do volante. Nós temos também aqui essa parte com alavanca, como é um carro automático, você consegue setar a velocidade através do controle de velocidade de cruzeiro, traz muita comodidade para você que está viajando, com certeza. Então é um diferencial para o modelo. Na parte do painel, que eu quero mostrar o detalhe para vocês agora, nós temos aqui a parte com marcação do tanque de combustível, que é de 43 litros, velocímetro digital, parte de baterias, temperatura exterior, e aqui nós temos média de consumo, média instantânea, trip A, trip B, odômetro total. Aqui tudo referente ao veículo de informações do sistema híbrido vai aparecer aqui. Se eu sair aqui com o carro, eu vou tentar mostrar para vocês aqui, até vai mostrar a roda girando, ó, e o sistema elétrico funcionando. Não sei se vocês conseguiram notar. Eu vou sair aqui para mostrar para vocês como realmente é um diferencial esse modelo. Com certeza traz muita questão de tecnologia embarcada no carro. E aqui nós temos o seletor, né? Da parte da troca de marcha que você consegue estar fazendo, horário, e ali o sistema mostrando que eu posso estar utilizando o modelo. Câmera de ré, como eu já mostrei para vocês aqui anteriormente também. Então é um carro que tem muita tecnologia embarcada, aparece as guias de auxílio aqui para poder estar estacionando como eu estou mostrando para vocês.
Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Realmente é um clássico Toyota que eu mostrei todos os detalhes para vocês. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo, caso eu não mostrei algo ou mencionei, você possa estar acompanhando lá depois. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal e agora nós vamos ter a participação do Salve Toyoteiro. Para você que acompanhou esse vídeo até o seu final, é fã da Toyota, seguidor aqui do nosso canal, chegou a hora da participação do Salve Toyoteiro. E o primeiro salve de hoje vai para Damião Gonçalves, da cidade de Alto Jequitibá, lá em Minas Gerais. O segundo salve do canal vai para Manuel Nascimento, da cidade de Dom Pedro, lá no Maranhão. O terceiro e último salve do canal vai para José Xavier, da cidade de Emaús, lá no Rio Grande do Norte. Se você deseja receber um salve toyoteiro nos próximos vídeos aqui do canal, deixa embaixo nos comentários o seu nome, sobrenome, a cidade e o estado que você deseja, para que eu te mande um salve. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal. Até a próxima!